Olá, bom dia. Por favor, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Muito bem, esse texto de Mateus capítulo 7, Jesus está concluindo o Sermão do Monte. E ele traz essa imagem, extremamente pedagógica de dois construtores, duas casas, e ambas passando pelo mesmo cenário de provação. Então aqui o contexto é de decisão. Jesus está concluindo o Sermão do Monte. E ele falou nesse Sermão do Monte de várias coisas, sobre a verdadeira justiça, sobre oração, sobre o amor, a ética do amor, sobre o discernimento espiritual e etc. Então, agora Jesus está concluindo, então ele chama os seus ouvintes a uma resposta prática. Porque ouvir somente as suas palavras não é suficiente. E aí a diferença entre o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, rocha na Bíblia é símbolo da fé, uma fé obediente, é símbolo de submissão à autoridade de Jesus. Já o insensato, ele constrói a sua casa sobre areia, o que representa uma fé superficial, uma fé baseada na emoção, uma fé baseada na tradição ou até mesmo na conveniência. Ambas, passam pelo mesmo cenário de provação: chuvas, ventos, transbordamento de rios, e isso indica as crises e provas que são inevitáveis na nossa vida e que todos nós passamos, sem distinção. Portanto, a aplicação prática desse texto, está na solidez da vida cristã. E que essa solidez não se mede por momentos de tranquilidade, mas pela capacidade de permanecer firme quando as tempestades da vida chegam. Jesus ensina que uma fé autêntica se expressa em obediência concreta, não apenas na confissão verbal, ou seja, só pela boca, Para a igreja e para o crente individualmente, o texto aqui está confrontando para o perigo de uma espiritualidade de aparência. É aquela pessoa que ouve sermões, conhece a doutrina, mas não permite que a palavra de Deus molde a sua vida, molde suas decisões, molde seu caráter, molde sua prática diária. Então, construir sobre a rocha é alinhar a vida e a conduta aos ensinos de Jesus, Confiando que mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às provas da vida, aquilo que está fundamentado nele permanece. Já o chamado do texto não é apenas para ouvir Jesus, mas para viver o seu senhorio, Ele é Senhor. Ele é Salvador e é Senhor da nossa vida. E Ele quer que a gente viva isso dia após dia. Então a minha pergunta final hoje: você tem construído a sua casa como um prudente ou como um insensato? Pense nisso e que Jesus te abençoe. Senhor, eu quero colocar diante de Ti essa palavra para que possamos ser construtores que alinham a nossa vida a Ti, que construa a casa, a nossa casa, a casa da vida, com nossas decisões, com nosso viver prático, baseado no Senhor, alinhado com os Teus ensinos, e que possamos ser assim fortalecidos no Senhor, e não como os insensatos que constroem a vida sobre a areia. Tem misericórdia de nós, é o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.
Tchau.